Seja bem-vindo você ao meu canal do YouTube. Eu sou Emerson Camelli e você tem dificuldade em lidar com as mudanças ou você é uma pessoa que lida com as mudanças de uma maneira tranquila? Pois sabe que muitas pessoas sofrem muito com mudanças e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você lidar com as mudanças e no final do vídeo você vai ter 3 dicas incríveis de como você se manter motivado com as mudanças. Na verdade, são 3 dicas e mais uma especial, então acaba sendo 4 dicas. Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, você acha que as pessoas realmente têm medo de mudanças? E se eu te disser que na maioria das vezes as pessoas têm medo de perder alguma coisa e não da mudança em si? Você já parou para pensar nisso? Sim, porque se a mudança é algo que vem para o seu bem, dificilmente você vai ter medo dessa mudança. Então, por exemplo, vamos dizer que você acaba de ganhar um valor bom aí numa loteria, que vai melhorar muito a sua situação financeira, vai te trazer dinheiro, conforto, vai te dar uma situação financeira tranquila, você não vai nem precisar trabalhar para o resto da sua vida. É uma mudança que vem para melhor, então dificilmente você vai ter medo dessa mudança, mas mesmo assim tem pessoas que acabam tendo medo, mas medo do quê? Medo de alguma perda que ela possa ter com essas mudanças. Geralmente se é uma mudança que você escolhe, você não tem medo. Se você escolhe mudar de um emprego, se você escolhe mudar de uma cidade, se você escolhe essa mudança, geralmente você não tem medo. A gente acaba tendo medo quase sempre das mudanças que a gente não escolhe, aquelas mudanças que pegam a gente de surpresa. Então, por exemplo, você perdeu o emprego, você é mandado embora. Então, é uma mudança que não é uma mudança bacana. Termina um relacionamento, também não é uma mudança legal de você enfrentar. Por quê? Porque você já está acostumado a viver daquele jeito. As pessoas, geralmente, elas acabam ficando na zona de conforto. Isso é natural, a gente quer ficar na zona de conforto. Esse final de semana eu mesmo fiquei na zona de conforto, não saí de casa. Fiquei o tempo inteiro dentro de casa, só curtindo aqui as coisas da minha casa, assistindo filme. Quer dizer, estava muito tranquilo, então a gente gosta disso. E quando acontece uma mudança que não é uma mudança que a gente planejou, uma mudança inesperada e geralmente que não traz muitas coisas boas, a gente acaba ficando um pouco chateado. Mesmo quando a mudança inesperada vai trazer coisas boas, mesmo assim a gente acaba tendo medo. Então, como é que você pode fazer para lidar com as mudanças da melhor maneira possível? Bom, primeira coisa que você pode fazer é aceitar o contexto e evitar ser reativo. O que quer dizer aceitar o contexto, Emerson? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você perdeu o seu emprego, tá? Você foi mandado embora, você não estava esperando e você foi mandado embora. É uma mudança complicada que você tem na sua vida. Agora, você tem 2 alternativas. Você pode ficar chorando, sofrendo a vida inteira, maldizendo o seu chefe, a empresa, Deus, sei lá o que for. Você pode ficar falando mal de tudo isso. Ou você pode aceitar o contexto e evitar a reatividade. E daí você pode falar, Emerson, mas para você é fácil, porque você já trabalha com desenvolvimento humano, você já lida com isso. Olha, eu vou dizer que eu entendo que para mim realmente seja mais fácil, não só pelo fato de trabalhar com desenvolvimento humano, mas porque eu sou uma pessoa muito tranquila em relação às mudanças. Eu gosto da mudança, eu busco a mudança. Se algo fica muito estagnado por muito tempo, eu acabo buscando alguma mudança. Então, para mim, realmente é mais fácil, assim como para outras pessoas que têm essa característica, também pode ser mais fácil lidar com a mudança. Mas, mesmo assim, todos nós temos um certo grau, um certo nível de resistência à mudança. Então, uma coisa que você pode fazer é aceitar o contexto. Então, voltando ao exemplo do trabalho, que você foi mandado embora do seu emprego. Você pode ficar reativo e não fazer nada. Poxa, eu perdi emprego, agora o que vai ser da minha vida? Eu não vou poder pagar as contas, não vou achar outro emprego, enfim, ficar totalmente negativo. Ou você pode, sim, ficar chateado. Poxa, eu não queria perder esse emprego, estou chateado. Então acolhe essa emoção, acolhe essa tristeza, tudo bem, fica ali 1, 2 dias
se for o caso, no máximo ali chateado, e depois, poxa, é a realidade, o que eu posso fazer? Tá? Eu vou aceitar o contexto que eu fui mandado embora e começar a procurar outros empregos, começar a procurar outras coisas. Então, qualquer mudança que aconteça na sua vida, se for uma mudança principalmente que te traga alguns resultados que não são bons, te traga situações que você não goste muito, não tem problema nenhum você aceitar o tempo de luto, podemos dizer assim, aceitar esse tempo que você tem de ficar triste. Só que isso também não é natural que aconteça por muito tempo. Se você ficar muito tempo nessa situação de tristeza, por algumas semanas talvez, então é bom você procurar um profissional da saúde, que trabalha com saúde emocional, para te orientar, porque você pode talvez até entrar numa depressão. Então, são esses dois contextos. O contexto da reatividade, simplesmente reagir negativamente, ou aceitar o contexto e ir atrás de fazer algo que você pode realmente mudar. E ao aceitar o contexto, você pode também fazer o quê? Ser proativo. E bacana que o ser proativo, ele acontece quando você percebe a mudança ou antes mesmo de perceber a mudança. Então, uma situação de desemprego, por exemplo. Tirando situações como a que eu ainda vivo hoje, até o final desse mês, pelo menos, de ser servidor público. Então, ainda sou servidor público federal até o final desse mês, quando eu vou deixar o serviço público para ser somente empreendedor. Nesse meu caso, dificilmente eu sou mandado embora. É quase impossível de eu ser mandado embora. Só vou ser mandado embora se eu cometer uma falta muito grave, se eu roubar, se eu desviar dinheiro, se eu agredir um outro servidor local de trabalho. Então são faltas graves. Por desempenho mesmo, eu não posso ser mandado embora. De uma maneira geral, servidor público, principalmente servidor público federal, que é regido pela legislação da Lei 8.112, ele não pode ser mandado embora por desempenho. Dificilmente, eu nunca vi na vida um servidor público ser mandado embora por baixo desempenho. Então não tem esse problema de perder emprego. Agora, se você é um funcionário CLT, funcionário de carteira assinada, você pode sim ser mandado embora em qualquer momento. Então você já tem que ser proativo, você tem que se tornar um profissional de alto desempenho. Quer dizer, você não pode ser aquele profissional da média, você não pode ser um profissional medíocre. Porque se você for esse profissional, qualquer situação complicada que a empresa passar, você vai ser um dos que vai ser mandado embora. Eu já trabalhei em empresas grandes que simplesmente vinha uma ordem da matriz, olha, tem que mandar 10 pessoas embora. O que o gerente fazia? Ele tinha que escolher da sua equipe 10 pessoas que seriam mandadas embora, mesmo que ele não quisesse. Quem ele iria escolher? Os da média para baixo. É óbvio, os da média para baixo. Ninguém escolhe mandar embora quem é acima da média. Então seja proativo, tá? Esteja sempre atualizado, se desenvolva, tenha um mentor, faça coaching, faça treinamentos. Sempre procure ficar atualizado na sua área, porque se por acaso acontecer de você ser mandado embora, um profissional de alto desempenho, ele nunca fica desempregado por muito tempo. A chance maior é que você saia de um emprego que você tem e vá para outro melhor ainda. Então, seja sempre proativo. E uma outra coisa que você pode e deve fazer é ter uma atitude positiva. Agora, veja bem, ter uma atitude positiva não é você ficar achando que o mundo é cor-de-rosa e que tudo é maravilhoso e que nada vai dar certo. Ah, então tá, eu fui mandado embora, mas Deus vai me ajudar, eu vou ficar aqui parado esperando e alguém vai aparecer, uma luz divina vai virar do céu e vai trazer um emprego, vai trazer uma solução. Não, isso não vai acontecer. Sim, Deus pode te ajudar? Pode te ajudar. A tua espiritualidade pode te ajudar muito nesse momento a ter mais fé, ter mais confiança. Mas você precisa fazer a sua parte. Você tem que ter atitude positiva de que você vai conseguir sair dessa. Então, unindo a proatividade com a atitude positiva. Quer dizer, cara, eu vou sair dessa. Então, para eu sair dessa, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um bom currículo. Deixa eu revisar o meu currículo. Deixa eu ver como é que estão as minhas redes sociais. Deixa eu fazer os contatos, avisar todo mundo que eu estou procurando emprego, que
que eu estou em busca de uma nova posição e manter essa atitude positiva. Então, você não sendo reativo, tendo essa atitude positiva, certo? E também aceitando o contexto, a chance de você conseguir aceitar a mudança, passar pelas mudanças de uma maneira mais tranquila, é muito maior. E com isso, você se mantém motivado. Agora, o que você pode fazer ainda mais para se manter motivado? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa até começa bem, ela começa de repente a procurar um outro emprego, ela começa a aceitar aquela mudança, mas com o tempo ela acaba ficando meio desmotivada. Por quê? Porque passa, falando desse exemplo específico do trabalho, passa às vezes uma semana, passa um mês, ela ainda não arranjou outro emprego. Então, como é que a pessoa pode fazer para se manter motivada? Então, existe uma regra ou uma técnica que eu chamo de 3Ps mais N. Como é que é o 3Ps mais N? Bom, você tem que se manter da seguinte maneira. Primeiro lugar, tá? O propósito. Qual é o propósito do seu trabalho? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu propósito? O que é propósito? Propósito é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. Tem que ser um propósito de vida, um propósito maior, porque de repente, poxa, sei lá, Emerson, mas eu trabalho de caixa dos supermercados, eu sou atendente do McDonald's, qual que é o propósito, meu propósito de vida aqui? Talvez esse não seja ainda o seu propósito de vida. Todo mundo começa por algum lugar, mas é importante que você ache um propósito no seu trabalho. Então, por exemplo, o atendente de uma lanchonete, por exemplo, o propósito, ele pode ver um propósito no trabalho dele, que é o de atender bem as pessoas, ajudar na alimentação das pessoas, ajudar que as pessoas tenham um dia mais feliz. Você vê que o significado do trabalho, que é muito importante em nossas vidas, sai de simplesmente entregar sanduíches e refrigerantes e batatas fritas para algo maior. E isso ajuda a pessoa a se manter motivada. Então, se você está procurando trabalho, se você está procurando um emprego em uma área específica, qual é o propósito desse seu trabalho? Qual é o propósito disso tudo? O motivo maior que está por trás disso. Segunda coisa é a prática. Como assim a prática? Não espere que a motivação vá aparecer assim de uma hora para outra. Você está sentado na sua casa, você tem que, de repente você pensou em pintar a parede, e aí você fica olhando para a parede, eu vou ficar aqui esperando porque agora eu estou meio desmotivado, mas vai chegar uma hora que a motivação vai acontecer e eu vou começar a pintar essa parede. Não, isso dificilmente vai acontecer. Comece, bota em prática. Então, se você está desempregado e tem que mandar currículos, não fique esperando aquela força novamente, aquela energia aparecer, não. Comece, se planeje, comece. Eu vou tirar a tarde toda hoje para mandar os meus currículos. Vou ficar das 2 até as 6 da tarde só enviando currículos. Com algumas pequenas pausas para comer alguma coisa ou beber, enfim. Mas comece, coloque em prática. Não espere a motivação chegar. Vá buscar a motivação dentro de você. Um terceiro ponto para você se manter motivado e enfrentar melhor as mudanças é medir o seu progresso. Então, no caso, por exemplo, da pessoa que está enviando currículos, ela disse que ia ficar das 2 às 18 horas, das 14 às 18 horas enviando currículo. É interessante que a cada meia hora ou a cada 1 hora ela pare para medir o seu progresso. Mais interessante ainda se antes dela começar ela estabeleça uma meta. Eu vou enviar, sei lá, 40 currículos hoje. 40 currículos hoje à tarde. Bom, 40 currículos hoje à tarde, ela enviaria então 10 currículos por hora, ou preencheria 10 cadastros por hora. Então, depois da primeira hora, é interessante ela medir para ver qual foi o progresso. Nossa, que bacana, eu já consegui enviar 12. Né? Que bom, comemoro, uhul! Ou se não, nossa, eu ainda enviei 8, então eu tenho que apertar um pouco mais o passo. Com isso, a pessoa se mantém motivada. A gente tem uma tendência natural de se motivar
quando você vê que está tendo progresso em alguma coisa. Se você simplesmente vai fazendo um trabalho, você trabalha com processos, por exemplo, e vai fazendo um processo, um atrás do outro, sem ter uma meta, sem ter um resultado para atingir, chega uma hora que aquilo vira algo muito chato para você. Então, meça o seu progresso, saiba onde você chegou, aonde você quer chegar e aonde você está, como é que você está progredindo. E, finalmente, algo que é muito importante também para você se manter motivado é saber qual é a sua necessidade ou as suas necessidades. Quais necessidades você tem? Quando eu falo de necessidade, qual é a necessidade, por exemplo, dessa pessoa que está procurando emprego? Qual é a necessidade dela em conseguir esse emprego? É poder comer e morar? É poder dar uma condição melhor para sua família? É poder fazer uma faculdade para ter um emprego melhor? Enfim, as necessidades, embora muitas vezes elas não são aquilo que traga aquela motivação intrínseca como o propósito, mas elas te colocam em movimento. Poxa, eu preciso de um trabalho porque eu preciso pagar meu aluguel e preciso comer. Então, você já está em movimento. Você estando em movimento, depois você começa a buscar outras motivações internas, outras motivações maiores, mas primeiro você precisa suprir talvez essas necessidades básicas que você tem. Então é muito importante que você conheça saiba quais são as suas necessidades. Então o 3P mais N, a prática, não espere a motivação vir, comece e aí ela vem, saiba o seu propósito maior, meça o seu progresso e saiba das suas necessidades. Com isso, você vai se manter motivado para enfrentar melhor todas as mudanças que acontecem no seu dia, na sua vida, porque um fato você pode ter certeza. Algo que é certo na vida é que sempre as coisas vão mudar. A gente sempre vai ter mudanças nas nossas vidas. Você vai mudar de trabalho, você talvez mude de cidade, você muda o seu corpo. Há 2 anos atrás ninguém esperava que a vida ia mudar dessa maneira. Então, a mudança é algo que vai acontecer sempre na sua vida. Saiba como lidar com elas da melhor maneira possível para você não sofrer e ser um profissional e ser uma pessoa de alto desempenho. Sai da média. Esse negócio de ficar da média não tá com nada. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço e até mais.